Olá, me chamo Heitor, atualmente estou como gerente assistencial do Hospital Santa Virgínia. Estou há 20 anos na instituição, cheguei na instituição no ano de 2004. Cheguei no hospital no ano de 2004, na primeira oportunidade para auxiliar de transporte, como maqueiro. Consequentemente, após alguns meses, tive a oportunidade como auxiliar de enfermagem da ala 3, através de uma promoção interna. Após algum período, fiz a minha formação de auxiliar para técnico e, consequentemente, tive uma nova possibilidade interna para técnico de enfermagem. Fui transferido para UTI, para pacientes complexos e pronto atendimento, onde, a partir desse momento, eu já estava cursando a graduação de enfermagem, onde tive uma nova oportunidade no hospital no ano de 2009, após minha formação. No ano de 2011, tive minha nova formação como enfermeiro especialista em urgência e emergência, onde no ano seguinte tive a oportunidade de assumir a supervisão de enfermagem do pronto atendimento. E aí foi onde iniciou minha trajetória na gestão hospitalar. O fato marcante é a união que o hospital tem entre os colaboradores e as oportunidades que nós temos, Então, por todos os locais onde eu passei, eu me senti acolhido como uma família. Então, essa família que nós temos Santa Virgínia, você tem apoio de todas as áreas. Então, esse fato marcante e as pessoas que participaram nessa trajetória deixaram marcas durante toda a minha passagem no Santa Virgínia, quando eu olho um pouquinho para o cenário e resgato os últimos 20 anos na minha atuação. Profissionalmente, eu tenho diversas histórias relacionadas a pacientes, Porque, de alguma forma, quando você presta o cuidado, desde a formação, quando eu cheguei no hospital, eu sempre queria muito fazer a diferença, e fazer a diferença pelo próximo, Então, hoje, como propósito, eu trago muito para a equipe o fazer a diferença pelo próximo, a gente, de alguma forma, cuidar do próximo como se cuidasse do nosso familiar, do pai, da nossa mãe. Então, eu tenho diversas histórias onde histórias de recuperação, que a gente consegue ter o paciente depois trazendo um reconhecimento, um agradecimento durante suas passagens, porque o paciente do Santa Virgínia ele retorna. Então ele passa aqui hoje, depois a gente acaba encontrando ele novamente ou no bairro ou dentro do hospital. E também trajetórias difíceis, que infelizmente alguns pacientes acabaram não se recuperando devido ao diagnóstico da sua passagem, da sua trajetória como tratamento. E esse paciente a família continua frequentando o hospital e sempre lembra, agradece. Então isso daí é muito importante. Como trajetória pessoal, tenho a construção da minha família, e tenho algo na minha vida que eu posso chamar de milagre de Santa Virgínia. Quando minha filha tinha 2 anos passou por algo muito difícil de saúde, onde a instituição acolheu. Então a gente traz dentro da nossa família como um milagre de Santa Virgínia realmente. Então, minha filha ficou muito doente, a gente pensou por algum momento que a gente perderia ela, então morei no hospital, no quarto 216 por um grande período. Então, para mim, isso daí é muito marcante, Então, a minha gratidão pelo hospital, toda a entrega, todo o reconhecimento, tudo que o hospital, as irmãs fazem por nós, não tem preço. E naquele momento foi de grande importância na minha vida. Então, estava no hospital há alguns anos, minha filha passou por um grave problema de saúde e o hospital me deu todo o suporte e o acolhimento. As irmãs, os profissionais que naquele momento estavam representando a liderança do hospital. Então, foi um fato marcante que até hoje eu carrego, Então, hoje minha filha com 19 anos, quando eu olho para ela, eu sempre consigo trazer na memória aquela história. E para mim é o milagre de Santa Virgínia. O que mudou principalmente foi o nome do hospital, Quando eu cheguei foi a transição, foi a canonização de Santa Virgínia no ano de 2003. Então o hospital estava na transição de nome, então ainda as placas, os crachás, era tudo Hospital São José do Brás. Então eu peguei essa transição no início de 2004. Então o hospital no início de 2004 estava nessa transição de nome, então essa transição de nome a gente consegue trazer a tecnologia, principalmente, nos últimos 20 anos. Então, prontuário manual, prontuário eletrônico, o que a gente, de fato, consegue ver é essa raiz e essa cultura da humanização, dos valores, da ética, da moral, cuidar do próximo como se realmente fosse um ente querido nosso. Então, isso daí é o legado
que os 110 anos a gente consegue ver na cultura. O cuidado, o carinho que cada profissional presta para o paciente, desde a sua chegada até a sua saída. Isso é algo que permanece dentro da instituição e a gente consegue ver o carinho no cuidado, no abraço, no acolhimento da família, no acolhimento do paciente, né? Então a gente sabe que a pessoa que procura o hospital, na verdade ela procura o hospital com o âmbito de buscar um tratamento ou de fazer alguns exames, né, um check-up. Então é muito diferente, né? Então o que a gente zela para esse paciente, né? A gente pensa em linha do cuidado. Então desde a chegada desse paciente no manobrista até a saída desse paciente na alta, a gente tenta trazer essa linha de cuidado aí, uma experiência positiva. Então é algo que a gente consegue enxergar que a base permanece. Para quem está começando, é um hospital que tem diversas oportunidades para aquelas pessoas aí que buscam um conhecimento para crescimento profissional. Um ambiente familiar, onde acolhe, protege e te dá o suporte da base religiosa. Então, tem vários momentos aí dentro da instituição que a gente consegue aí concentrar um período para a gente buscar aí um pouquinho dessa cultura, dos valores que a instituição sempre permeia aí entre nós. Então, nós não somos um número, né? O que eu trago muito aí, o profissional é reconhecido e é valorizado por cada situação relacionada ao seu nome. Então, cada um de nós, quando passa, nós temos um nome, não um número. Então, essa é uma valorização muito diferente, né? E tem um propósito, né? Sempre faço uma renovação no fim do ano, aí, ou no início de cada ano, no início de cada ciclo. O que você pode fazer de diferente para o próximo e para a sua equipe, né? Como trajetória, como propósito, sempre pensando em fazer a diferença. Parabéns ao Hospital Santa Virgínia, a todos os colaboradores, parceiros, principalmente as irmãs das filhas de Nossa Senhora do Monte Calvário, que de fato prestam um devido trabalho, né, que no dia a dia aí nos impulsionam cada vez mais aí a fazer o melhor e sempre fazendo a diferença.